Estamos com mais um episódio do Prototipando. Hoje eu recebo o Fábio Mariano. O Fábio ele é especialista em tendências, pesquisa e diversidade. Ele é PhD em antropologia, professor na SPM, USP, também professor convidado na Nottingham University. Hoje a gente conversou sobre uma série de coisas. A gente rodeou o conceito de cultura do cancelamento, que é inclusive o trabalho que ele vem se debruçando para que resulte em um livro. A gente falou também sobre como as pessoas se relacionam com as marcas e como as marcas se relacionam com o contexto em volta delas. Muito dentro dessas verticais, a gente também deu uma filosofada em o que é a vida, claro, como sempre. E o Fábio ele tem uma leitura muito cirúrgica sobre o que está acontecendo no mundo e para onde que a gente está indo e o que a gente está levando na nossa mochilinha. Então, eu vou deixar vocês com o Fábio, muito melhor do que eu, claro. Ele vai falar sobre todos esses temas que eu introduzi aqui. Se você quiser saber mais sobre o que a gente faz aqui no ensaio, a gente tem uma comunidade, um grupo secreto que chama Epifania. É uma comunidade no Sparkle em que a gente coloca ali uma série de conteúdos sobre inovação, a gente traz pílulas de inovação, sempre uma análise sobre qual é a inovação da semana, o que está acontecendo no mundo naquela semana. A gente traz spin-offs do Prototipando, ou seja, um recorte dessa entrevista que eu fiz com o Fábio vai diretamente para o Sparkle e não entra aqui, vai diretamente para a Epifania. Spin-offs também do Passeio, nossa revista mensal, e Toolkits. A gente semanalmente coloca uma ferramenta de inovação para você. Então, se você quiser saber mais sobre Epifania, clica aqui no link na descrição. E sem mais delongas, vamos com o Fábio. Desde 2004, eu lidero a Insert, que é a minha empresa especializada em estudos de comportamento e consumer insights, também em projetos de diversidade. Sou professor há cerca de 25 anos, né? Atualmente, e há 20 anos, eu sou professor da Escola Superior de Propaganda e Marketing, aqui na cidade de São Paulo, onde eu faço parte do programa de mestrado e doutorado em comportamento do consumidor e também sou professor nos MBAs da USP e, desde 2019, professor visitante da Nottingham University, onde eu cuido da disciplina de inclusão da diversidade nas organizações. São os mais diversos temas, né, sobre comportamento que eu sempre me interesso, mas, recentemente, eu tenho estudado bastante, até porque estou escrevendo um livro a respeito, sobre cultura do cancelamento. Uau! Peraí, vamos começar por aí então, Fábio. Vamos, legal. Eu fiquei interessado nisso. Eu não sabia que você estava escrevendo um livro. Isso, pois é, né? Eu tenho que agora dar uma acelerada, que a editora logo mais vai ficar brava, né? Mas é que quando eu estava já com todas as ideias, né, muito bem alinhadas, organizadas, apareceu o advento desse BBB 21, né, que levou a cultura de cancelamento para um outro patamar, para uma outra discussão. Então, aquilo que estava muito restrito no mundo digital, ele foi também, né, ali discutido amplamente pelas pessoas, né? Então, o que fazia parte de um segmento, né, significativo, mas ainda pequeno, tomou uma proporção nacional, né? Então, quando a Carol Conká, entre outros, entraram no BBB, e em especial a Carol Conká provocou, né? Logo na entrada dela, ela falou: querem me cancelar, que cancelem, mas me cancelem com K, né? Então, isso ampliou as discussões e fez com que a cultura de cancelamento tomasse novos formatos, que até então não estavam tão patentes ou não estavam tão claros. Me dá um exemplo, Fábio, assim, desse processo de transformação, né? Do que era, ou do que era reservado à Legal. cultura do cancelamento, para o que se explorou, né? Se é que a gente Legal. consegue colocar agora em caixinhas. Consegue sim, a gente consegue colocar em caixinhas muito bem organizadas, né? Por um motivo meramente analítico. Então, assim, para a gente analisar, vamos colocar em caixinhas, mas não significa que ali no dia a dia se comporte de forma tão organizada, né?
A cultura do cancelamento com essa expressão, ela começou em 2017 com o movimento Me Too. Então, o movimento Me Too começou nos Estados Unidos, hashtag Me Too, totalmente digital, né? Continua até hoje, é um movimento muito potente, e é um movimento através do qual mulheres denunciam, expõem, né, práticas de assédio moral, em especial de assédio sexual ou de violência sexual praticada principalmente no setor corporativo, nos setores institucionais. Né? Esse movimento é muito poderoso, né? Derrubou gente de muito poder. Não somente gente de muito poder, mas gente muito bem estabelecida, que foi o caso dos editores, da liderança da Fox, importante rede de TV e imprensa norte-americana. Um dos principais líderes desaparam a partir das denúncias da hashtag MeToo. Então, ali foi o primeiro momento que apareceu a expressão cancel, né? Ou seja, cancela, né? Tira esse cara, ele não pode mais existir, né? Só que quando a gente olha, né, essa ocorrência, a gente sempre fica assim, tá, mas nasceu aí, mas vem da onde? Né? Da onde é que as pessoas tiraram da cabeça que elas indo para a rede social e fazendo uma denúncia sem comprovações, né? Comprovações, Sim. eu diria, técnico-jurídicas. Eu não Uhum. estou desqualificando essas denúncias tanto eram verdadeiras, né, que elas tiveram como consequência a queda dessas pessoas que eu citei e várias outras, né? Mas a gente se pergunta, tá, mas da onde isso vem, né? Da onde que elas tiraram isso da cabeça? As redes sociais, elas são sim, né, desde o início, um espaço também para denúncias, um espaço para reclamações, um espaço para a famosa expressão expor, né? Que em inglês vem do exposed. A gente vai expor uma pessoa. E daí, logo quando a gente começou lá nos princípios das redes sociais, e quando eu estou falando de redes sociais, não vamos considerar o Orkut, né? Porque ele não promovia a interatividade em um movimento tão instantâneo que a gente tem hoje, né? Nas redes sociais mais correntes, né? Mais contemporâneas. O Orkut, ele era, assim, muito estático, né? Então, demandava um tempo de resposta, demandava um tempo de interatividade, né? Tanto que, né, no instante, o Facebook, Twitter, Instagram, né, foram ali tomando as vezes, né, do Orkut. Mas quando a gente entra, principalmente, né, pensando no Facebook, em especial no Facebook, mas também no Twitter, né? Lá atrás, desde 2010, a gente começou com uma atitude que era assim: o próximo aqui eu vou bloquear, eu vou excluir, está excluído. Então tinha muito disso, né? Todo mundo vai se lembrar que tinha muitos comentários, né? Muitos posts falando: hoje eu fiz uma varredura no meu perfil, excluí muita gente, eu não quero esse povo aqui, né? Então ali já tinha um embrião de um cancelamento, né? Nas redes sociais, assim, não quero mais você aqui, né? Então era uma questão aí, né, de pessoas cancelando seguidores, principalmente. Então, quando a gente falava, tá excluído do meu perfil, é assim, eu não quero você me seguindo, porque eu não quero me deparar com a tua opinião. Não significa que essa opinião, e a gente tem que tomar cuidado com isso, que essa opinião é correta ou essa opinião era incorreta, né? Que essa opinião era uma opinião ética ou não ética. Significa que aquela pessoa que estava falando, tá bloqueado, né? Então, ela não queria se deparar com esse diferente, né? Sim. Então, a gente vê um acirramento disso quando a gente tem processos eleitorais, né? Então, quando a gente começa, né, desde 2013, com muita crise que levou ao impeachment, né, 2014 também com várias crises, né, em manifestações populares, depois a efetivação do impeachment,
né? Então, todos esses momentos, né, de muita discussão política, foram momentos que, aqui no Brasil e em outros países, também nesse movimento, só que daí cada qual na sua época, cada qual do seu contexto político, teve muito, né, manifestação dessas pessoas falando, está bloqueado, né? Ah, bloqueei. E assim, não bastava bloquear, tinha que expor a pessoa que estava bloqueada. Assim, olha, eu bloqueei esse daqui, né? Porque ele fez isso, isso, isso. Quem é o próximo? Né? Depois a gente viu nas eleições, as últimas eleições presidenciais, ou mesmo vou voltar um pouquinho no período de impeachment, né? Que era assim, quem é contra o impeachment, fala logo que eu já vou bloquear. Né? Ou quem é a favor do impeachment, fala logo que eu já vou bloquear. Então, isso já ia trabalhando na nossa mente, que é assim, eu não preciso estar com quem pensa diferente. Eu posso, limpar essa pessoa da minha vida, né? Desde aquela época, eu sempre postava e sempre falava, né? Eu jamais bloquearia alguém. Quem quiser pode me bloquear, mas eu jamais farei isso, porque o bloquear é o negar a diferença, Sim. é negar o mundo real, e é reforçar, né, um convívio entre bolhas. Se essa bolha é ótima, se essa bolha é péssima, não é a questão. A questão é que você está numa bolha, você está deixando aí de ver, né, os diferentes ares, os diferentes aromas, os diferentes cheiros, né, que tem no mundo. Tem cheiro muito bom, tem cheiro que não é bom, mas é legal a gente saber. Né? Então, isso já estava muito ali na nossa mentalidade. Né? Então, quando vem 2017, com o movimento Me Too, isso se consolida, isso se formata, se materializa, toma um formato que assim, então, eu vou realmente agora cancelar. Essa pessoa eu nem sigo, tá? Mas eu estou cancelando ela da vida, né? Porque não necessariamente na hora que o movimento fala, olha, né, o fulano, o Beltrano, o Allen cometeu assédio, né, com a filha, tal, casou com a filha, né, violência sexual e tudo mais, vamos cancelar o Woody Allen, não significa que você é um seguidor do Woody Allen, né? E nem que você está na rede deles, né? Sim. Então, assim, nossa, eu vou agora bloquear o Woody Allen. Significa, principalmente, que eu vou minar, né, a reputação dessa pessoa de tal modo que tenha como resultado minar, né, bloquear os ganhos financeiros dessa pessoa, né? Então, quando a gente fala de ganhos financeiros de uma pessoa, a gente está falando da linha de sobrevivência dessa pessoa, né? Se essa pessoa está sobrevivendo com 30 milhões, né, mensais, né, que devia ser muito provavelmente o caso da liderança dos VPs da Fox, né, não interessa. O que interessa é assim, eu vou minar um meio de sobrevivência dessa pessoa. E daí, claro, né, por exemplo, os líderes da Fox, eles não saíram de bonitinhos, não, nessa parada, né, no rolê. Eles tiveram que sair da empresa, tiveram uma demissão, tiveram que responder processo. Então, você tem ali, né, uma forma de arruinar a vida dessas pessoas, né? Mas é muito bom lembrar, né, que isso tem ainda um antecedente, né, que em 1999 é criado pela Endemol a primeira versão de um reality que se chama Big Brother, né? Que só chegou aqui no Brasil, se não me engano, em 2002, né? Que foi a primeira versão e a gente teve duas edições, uma seguida da outra, logo no início do ano de 2002, que teve até uma briga na época, porque o SBT saiu na frente, né, colocando a Casa dos Artistas e recebeu um processo danado da Endemol, né, que falou, cara, isso é uma cópia do Big Brother, se liga, né, senhor do baú. Mas o que é importante é que quando o Big Brother aparece, pela primeira vez na nossa história da humanidade, a gente tem a possibilidade de eliminar pessoas por fragmentos. Então, assim, a gente não conhece essa pessoa, né? A gente não tem nenhuma relação com ela,
ela está ali na televisão, ela não está no nosso, ela não está fisicamente no nosso convívio, né? Não é uma pessoa da nossa interatividade. Ela existe como uma pessoa real, midiática, ali na TV, né? E principalmente quando a gente está falando de 99, ou mesmo 2002, quando começa aqui no Brasil, super midiático, né? Que não Sim. tinha grandes interatividades. Mas pela primeira vez na vida, a gente pode votar para pessoas serem eliminadas, ou seja, canceladas. Então, é muito importante a gente ver, né, que tudo é uma construção de mentalidade. Como é que a gente concorda em cancelar alguém? Né? Como é que essa mentalidade aparece? Então, quando ela aparece mais recentemente, em 2017, a gente já estava bem ensaiadinho. A gente já teve vários esquentas. Um bom esquenta foi o BBB, que é importante a gente destacar que o BBB não é um programa classificatório. Ele é um programa eliminatório, ou seja, quem ganha não é quem tirou as melhores pontuações, quem teve o melhor resultado, quem teve o melhor desempenho. Não, quem ganha é quem sobreviveu. Né? É que nem tinha um jogo de tabuleiro muito legal que é Resta Um, né? E que você tinha ali que ficar fazendo a brincadeirinha, né? Até restar uma pecinha ali naquele tabuleiro. Então, o ganhador ou a ganhadora, a pessoa que vence o BBB, é sempre o Resta Um. Uhum. Ela restou, ela é o resto. Se ela é o resto por qualificações, essa é uma outra questão, ou por desqualificações, também é uma outra questão. A gente já teve muito vencedor ou vencedora do BBB que era bem resto mesmo, né? Que a gente via que, assim, eticamente não tinha nenhuma qualificação, que era assim um susto, assim, nossa, gente, né? Venceu, credo, né? E, inclusive, a gente tem um histórico aqui no Brasil de pessoas vencedoras do BBB que estão respondendo processos jurídicos muito pesados, que seguem em sigilo, né? Até hoje. Elas arrastam esses processos tá ali correndo, né? Uhum. Mas isso é interessante, né? Que a gente começou lá atrás, né? Com uma mentalidade: eu vou eliminar, eu vou botar no paredão. Olha a crueldade disso. E começou a transferir isso depois para o mundo digital, né? Que assim, eu vou bloquear, mas não basta bloquear. Eu não quero você me seguindo, eu não quero você aqui, eu não quero ouvir a tua opinião, eu não quero, Uhum. simplesmente não quero, então eu te excluo. E me parece que a palavra bloquear é sempre muito mais pesada do que excluir, né? Eu acho muito mais pesado. Tem uma conotação de peso. E cancelar também, né? E daí isso toma as características que a gente tem hoje. Então, o cancelamento, ele pode ser uma ferramenta, a gente pode praticar contra uma empresa ou contra uma pessoa, né? Contra uma marca pessoal, né? Uma marca de uma pessoa, e ele sempre busca, né, atingir o alvo naquilo que é considerado recentemente, né, no nosso mundo contemporâneo, como um, um entendimento de algo financeiro. Então, o número de seguidores é algo que a gente entende que é algo financeiro. Né? Então, se a gente vai lá e começa a minar o número de seguidores de uma marca ou de uma pessoa, a gente entende, né, que essa pessoa ou que essa marca está tendo perdas, está tendo prejuízos. Ou mesmo, olha, se assemelha ao boicote, né? Não te consumo mais. O que é que você me entrega? Conteúdo. Então, não vou mais consumir suas fotos, né? Uhum. Que é um conteúdo. Não vou mais consumir seus produtos. Não vou mais consumir sua música. Caso da Carol Conká. Né? Então, ele é um tipo de boicote, e o boicote é sempre um direito. Todos nós, como consumidores, temos o direito de boicotar. Os extremos que a cultura de cancelamento tem, né, se radicalizado e tem se transformado aí nessa última etapa, é que ela se transformou num linchamento virtual. Uhum. Né? Então, deste linchamento virtual, o que é isso? Não basta deixar de seguir.
Eu vou agora rastrear a vida dessa pessoa, vou em todos os pontos de contato dela e vou acabar com ela. Então, é o que a gente viu com o casal do Rio de Janeiro, que no ano passado, mais ou menos, acho que ali em junho, quando a gente tem uma primeira abertura, né, das cidades, devido ao efeito pandêmico, esse casal é abordado num bar, né, ficou super conhecido. E daí o fiscal fala, pô, vocês estão sem máscara, vocês estão no distanciamento errado, tal. E daí eles falam, que é isso? Você está medindo com trena? Né? Ele, olha, cidadão, né? Aí a mulher fala, cidadão não, engenheiro civil, formado, melhor do que você. Veja que isso não acontece nas redes. Isso foi transmitido via TV, no programa de maior audiência que a gente tem, né, que é o Fantástico, e ali, na hora que isso é transmitido, ou seja, isso foi filmado num flagrante, num ambiente físico, durou 15 segundos essa cena, Sim. como eu falo, estragar a vida em 15 segundos, né? Como se enmerdar inteiro em 15 segundos. Bem isso. E daí, o que aconteceu? Enquanto a transmissão acontecia no Fantástico, as pessoas já entraram na rede, rastrearam o perfil dos dois, descobriram endereço, descobriram aonde eles trabalhavam, foram nas redes das empresas onde eles trabalhavam, questionaram e ameaçaram as empresas, falaram que, olha, essa mulher trabalha aí, vocês concordam com isso? Vocês não vão demitir? Tanto que, assim, em menos de 12 horas ela foi demitida. Então, no dia seguinte, ela amanhece sendo chamada para uma reunião online com a empresa demite, né? Pagando todos os direitos, mas a demite. Né? A mesma coisa com o cara. Né? Eles também sofreram ameaças de violência física, ameaças de morte, ameaças de violência contra o filho, ameaças de violência contra os pais deles. Ou seja, aquilo que bastava cancelar, né? Como são pessoas que fica muito claro que não monetizam no mundo digital, né? Então, os seus seguidores não eram um significado de monetização. Então, aí os canceladores vão e rastreiam aquilo que eu falei, os ganhos financeiros, as fontes de ganhos financeiros, e minam essas fontes de ganho financeiro, que é o emprego. Como se não bastasse, começa a fazer ameaças de linchamento, ameaças de morte, ameaças de violência. É o que aconteceu com a Carol Conká. Né? Então, a Carol Conká, ela teve não somente o cancelamento, perda, né, que significa perda de seguidores, consequentemente, perda de contratos, mas ela começou a ter um linchamento, que você é uma preta qualquer, eu vou matar o teu filho, eu sei onde teu filho mora, eu sei. Então, isso começa a tomar uma proporção que é de disseminação de ódio, né? Então, aí um overview, né, da cultura do cancelamento. Interessantíssimo, Fábio. Eu estou pensando em algumas coisas aqui, mas eu acho que. Eu estou pensando em várias coisas aqui, mas eu acho que a gente pode ir para o caminho de como que as marcas elas se comportam ou elas deveriam começar a se comportar nesse tipo de cenário, né? Porque eu acho que você deu um exemplo muito bom, que é a marca que uma das pessoas que trabalham naquela empresa, ela sofre um tipo de linchamento virtual, por exemplo, e muitas vezes a própria marca é quem vai sofrer esse tipo de linchamento. Né? O que você tem visto de marcas que conseguem se comportar bem nesse tipo de cenário, se comportam mal, ou para onde que a gente poderia ir nesse sentido? Legal. Tem uma observação que é importante. Uma marca não é linchada. Não tem como linchar essa marca. Uma marca só é linchada quando ela tem pessoalidades. Então, ela tem figuras, pessoas, que são muito emblemáticas dessa marca. Vamos pegar um exemplo que vai dar para entender de forma sensacional e que é um exemplo de uma boa administração de cultura do cancelamento. Magazine Luiza, o ano passado, lançou um programa de trainee
exclusivo para pessoas pretas. Uhum. Então, só pessoas pretas poderiam se candidatar nesse programa de trainee. Isso foi, inclusive, né, em novembro, foi no, acho que isso, né, mais ou menos, próximo ao final do ano, mas Foi. muito provavelmente em novembro. E daí, isso gerou um grande celeuma nas redes, né, onde um número significativo de pessoas foram lá, começaram a compartilhar a hashtag boicote Magazine Luiza, cancela Magazine Luiza, e Magazine Luiza racista. Então, ela acusou, né, Magalu e Magazine Luiza de ser racista, justamente por fazer um programa, né, de práticas afirmativas que daí são previstas em lei e que, claro, né, contemplam somente as pessoas pretas. E daí isso é um boicote, isso é um Uhum. cancelamento. Todo mundo tem o direito de fazer isso, tá muito de boa, né? Não Uhum. estou dizendo que os canceladores estavam com a razão, estou dizendo que é um direito, né? É um Uhum. direito, sim, boicotar. Contudo, aonde entra o linchamento? Esses canceladores foram vasculhar a vida da líder É. do Magazine Luiza, Luiza Trajano. Então, você não consegue linchar a marca. Você vai lá, né, e vasculha a vida dela. Então, na hora que você vasculha a vida dela, então eles acharam que, olha, essa Luiza Trajano, ela é petista, ela apoiou o PT, ela era associada ao Lula. Olha, ela foi convidada para assumir o ministério no governo Dilma. Curiosamente, ela não aceitou, né? E daí tudo isso foram lá rastrear o histórico dela, a biografia dela, e tudo que então era encontrado que poderia, né, depor, segundo a visão desses canceladores, poderia depor contra a marca através da figura da líder, foi feito. Uhum. Então, olha só, né, ela é herdeira, ela é rica, ela é uma branca, ela só podia ser coisa de esquerdaz, e por aí vai, né? Então, aí está um exemplo, né, de que não é um linchamento da marca. Um Uhum. outro exemplo é o do Carrefour, que logo depois teve um assassinato de uma pessoa preta dentro da loja. Uhum. Então, quando, né, isso aconteceu, uma série de pessoas também, de canceladores, foram lá e resgataram o histórico do Carrefour. Mas aí não é propriamente um cancelamento, né? Porque um cancelamento não, desculpa, um linchamento, porque você resgata a ficha, né? Então você fala assim, ó, o Carrefour não é a primeira vez, hein, gente? Já morreu, eles já assassinaram um É, cachorro, eles já sim. deixaram o corpo de uma pessoa exposta. Pera aí, que isso não foi uma casualidade. Não foi assim um acidente. Nossa, gente, o Carrefour é super legal. Aconteceu um acidente. Não, pera aí. Parece que é quase um hábito Sim. dessa marca. Então, pode parecer tênue, mas tem sim uma diferença, né? Entendi. O Porque linchamento ele é contra o corpo, né, Fábio? Se eu estou entendendo bem. isso, legal. Ele é contra o corpo e contra a alma. Né? Então, você está querendo realmente desqualificar essa pessoa. Né? Entendi. Já no Carrefour, você não está desqualificando. Né? Você está falando, olha, realmente um cachorro foi assassinado dentro da loja também a pauladas. Está aqui, ó, é notícia, tá? Vamos ver o que isso vai dar. Carrefour, Carrefour, né? Então, está muito mais configurado com. Foi a gota d'água, gente. Não dá mais para aguentar essa marca. Peraí, vamos mudar de procedimento aí. Então, configura ainda o boicote. Né? É um boicote. Já quando a gente. Por exemplo, no caso do Carrefour, não foi vasculhado a vida da liderança. Né? Então, se a vida da liderança tivesse sido vasculhada, a gente teria que configurar isso, sim, como linchamento. Né? Sim, ó, as pessoas agora estão sendo linchadas, né? Por conta desse episódio do Carrefour. Um bom exemplo de quem soube lidar muito bem com isso foi exatamente o Magazine Luiza, né? Então, a Luiza Trajano, de imediato, se manifestou falando, olha, não vou retroceder, não vou cancelar o programa, nós estamos muito convictos do que a gente está fazendo, né? Porque
teve várias ameaças, né, de entrada na justiça contra o Magazine Luiza. A gente estava num período ali eleitoral, e isso de fato aconteceu. Vários políticos foram no Ministério Público e entraram, né, com processos, com impedimentos contra o Magazine Luiza. Todos perderam, né, Claro. todos, obviamente, né? E a Luísa Trajano, com muita serenidade, com muita assertividade, se posicionou, falou, então, nós vamos continuar, esse não é um programa oportunista, a gente estudou muito para fazer isso, temos certeza que estamos do lado da cidadania e vamos prosseguir, né? Então, esse é um bom exemplo. Eu acho que um bom exemplo também é Natura, quando sofreu ameaças de cancelamento, ou mesmo cancelamento, em agosto, no episódio que eles fizeram uma campanha do Dia dos Pais, onde tinha um homem trans que era o Tami. A Natura também se pronunciou, estamos de boa, sabemos muito bem o que estamos fazendo, né? A gente não vai cancelar a campanha, tá? O Tami continua na campanha, né? Então a gente percebe aí a convicção, a clareza que a empresa tem quanto às suas condutas, e empresas que estão ao lado da justiça social, da cidadania, né? Eu acho que exemplos muito ruins que a gente tem, né, de gente muito perdida no rolê, né? O Carrefour é um deles, né? Sim. Que assim não soube se pronunciar, não soube se manifestar, demorou muito para se manifestar. Aí quando foi se manifestar, tentou terceirizar a culpa. A culpa é do Puta que contratado, não tem pariu. nada a ver com isso. Foi segurança, gente. Eu sou super de boa. Gente. Aí foi piorando, né? Porque depois trouxe outro discurso. Imagine, eu até contrato pessoas pretas aqui, né? Nunca que essa empresa é racista. Tem gente preta aqui também, né? E foi assim uma avalanche de desconhecimento sobre aquelas discussões, aqueles argumentos, né? Eu acho que também tem outros maus exemplos aí, né? Exemplos do que não fazer, né? Que ocorreram no ano passado, da Madeiro, da Ravan, né? Da Smart Fit Academia. A Sim. Smart Fit foi boicotada na real, perdeu bonito um bom número de ali clientes, né? E todas elas assim não sabiam muito bem como se manifestar, né? Demoraram muito para responder. Quando responderam de uma forma desintonizada com o que a gente chama de zeitgeist, né? Que é assim, o espírito do tempo, né? Eu costumo falar que o zeitgeist, cara, é como se fosse, porque essa é uma expressão em alemão, e a gente fica assim, nossa, o que é o espírito do tempo, né? E daí eu costumo fazer uma das traduções, assim, cara, é quando você olha pela janela e fala assim, nossa, tá garoando, tá meio frio, então esse é o espírito do tempo. Então você se adequa ao espírito do tempo, né? Então, peraí, deixa eu colocar uma blusa, levar um guarda-chuva, porque tá garoando, pode virar uma chuva. Só que daí você resolve sair de sunga, né? Então você viu que o tempo tá fechado, tá nublado, tá uma garoinha, tá um vento. Não, mas eu vou sair de sunga. Então, saia, né? Tudo bem, mas Vai você lá. não está adequado, vai indo, né? Vai indo que eu não vou. Você não está adequado àquela temperatura, né? Aquele clima, você não está adequado, né? Aquele ambiente. Eu não vejo nenhum problema sair de sunga na rua, né? Saia. Mas sair de sunga na neve, eu não vejo problema. Eu só vejo assim que a pessoa provavelmente vai sofrer, mas tá de boa, né? Sim. Então, a pessoa resolve sair de sunguinha na neve, né? Então, foi um pouco que a Smart Fit, entre outras, acabaram praticando. Elas não estavam com a roupa adequada. As melhores mapeadoras dos Zeitgeist são as mães e as avós, né? Porque elas sempre vão te falar o que você tem que fazer, né? E elas normalmente vão estar Exatamente. corretas, né? Em O geral, sim. Fábio, deixa eu te perguntar uma coisa. O que vai discernir a cultura do cancelamento com a indignação dos consumidores, né? Qual que vai ser a diferença entre a indignação e o cancelamento?
nenhuma diferença. O cancelamento depende muito da indignação dos consumidores, né? Tá, Depende. Ou seja, esse depende, assim, ele precisa disso. Ele não vai existir sem as pessoas estarem indignadas. tá. Já a indignação dos consumidores, ela pode levar às mais diversas reações, como, por exemplo, o net-ativismo. O net-ativismo, ele vai desembocar num cancelamento, Uhum. né? Então, vamos imaginar aqui, né? Consumidores ficam indignados com uma marca que tem um ato homofóbico, né? Então, aliás, eu vou dar um outro exemplo ainda no racismo, e num período anterior a gente usar a palavra cancelamento, né? Isso aconteceu foi em 2015, mais ou menos isso, com a Maria Filó, Uhum. né? Eu não me lembro precisamente se foi 2015 ou 2016, mas por ali com a Uhum. Maria Filó. Então a Maria Filó lançou né, que é setor de vestuário, né, feminino, lançou uma coleção chamada Pindorama, que tinha nas roupas imagens de mulheres pretas servindo a mulheres brancas no Brasil Uhum. colônia. Então, obviamente, isso foi considerado anti-zeitgeist, né? Assim, gente, olha só, né? Estão colocando, compre uma blusinha com uma mulher preta servindo uma mulher branca, estampado na sua blusinha. Não é legal. Então, houve ali uma indignação dos consumidores. Né? Os consumidores viram isso, postaram, colocaram a marca em exposição, expuseram a marca, né? e discutiam, debatiam, olha, isso é racismo, tal, etc. Então, essa indignação gerou esse net-ativismo, ou seja, são consumidores que, num determinado ali, numa determinada pauta, né, se sentem responsáveis por defender a cidadania no consumo e dizem, olha, o que essa marca está fazendo não é legal, o que essa marca está fazendo é racista, né, boicote. Então tinha a hashtag boicote Maria Filó, resultando no net-ativismo. Esse net-ativismo era, né, uma exposição da marca, né, uma denúncia contra a marca e também uma proclamação de boicote contra a marca, Uhum. né? Isso é muita indignação, né? Também, quando a gente pode estar indignado, um exemplo de indignação, né, bem legal, né, que também não deixa de ser de consumidor. Quando a gente começa a denunciar nas redes aglomerações durante um período pandêmico, festas clandestinas, empresas que não estão devidamente fechadas, né, ou que não estão cumprindo as orientações de distanciamento, entre vários outros exemplos. Então, a gente vai lá e denuncia, olha, está acontecendo isso, tem essa festinha aqui, esse restaurante, ele não tem distanciamento entre as mesas, né? Então, essa é um exemplo de indignação e que está descolado do cancelamento, porque ele, no máximo, né, fecha ali no boicota, denuncia, justiça nessas pessoas, né? Mas o que essas pessoas entendem? Não são elas que vão praticar a justiça. Uhum. Né? Elas estão denunciando, elas estão até promovendo boicote, só que a justiça mesmo, a prática da justiça, o exercício da justiça, ainda é institucional, não vem por essas pessoas. No cancelamento, a justiça vem pelas nossas mãos. Então, é como se instituições não existissem. Então, a gente faz, os canceladores fazem, então, eles vão num linchamento, vão numa disseminação de ódio, porque eles querem materializar, né, uma justiça que, na verdade, é uma obra de vingança. Então, Uhum. assim, preciso apedrejar, né? E quem apedreja aqui sou eu. Então, não é, né, algo que é denunciado, por exemplo, numa festa de aglomeração, você denuncia na rede e marca a polícia, marca a fiscalização, né? Fala, olha, chamem a fiscalização, isso está acontecendo, olha, eu tenho provas. Então, muitas vezes, essa pessoa que denuncia, ela está ali registrando provas, né? Uhum. Mas Uhum. ela, ó, tá aqui,
cadê polícia? Polícia vai lá, né? Não é ela quem vai lá, né? Já no cancelamento, é assim, Carol Conká, eu vou te matar. Vou matar teu filho, né? Te prepara que eu te pego na rua, te dou uma surra. Então é assim, você não tá com fé na polícia. Oi, polícia, dá uma olhada aqui no que a Carol Conká tá fazendo. Você tá assim, não, eu e a minha turma, a gente vai te pegar. Sim, sim. Fábio, eu tô me lembrando de um trecho que eu li recentemente de um livro, tá até aqui na minha frente, do Franco Berardi. E, e ele fala assim: a única coisa que nos resta desse mundo cognitivo que a gente montou, né, desse mundo virtualizado que a gente montou, é a violência. E talvez a única coisa que possa nos salvar é a poesia. Eu queria te ouvir um pouco nesse lugar, porque indo pelo que a gente está conversando, né, a exaustão do cancelamento vai ser a barbárie totalmente desregulada, né? Que é o que a gente vê, sei lá, por exemplo, em algumas pesquisas que indicam que uma guerra civil nos Estados Unidos nos próximos 5, 10 anos é quase inevitável. Eu acho que isso é questionável, mas só estou colocando alguns elementos aqui para te ouvir. De que, né, o que nos aguarda é realmente a violência nesse cenário, e dois, o que pode nos salvar talvez seja a poesia. A poesia sempre nos salva, sempre, né? Porque a poesia é arte. Então a arte é sempre é um estado espiritual elevado, né? A arte é de fato uma característica singular de nós seres humanos, do modo como a gente concebe a arte, do modo como a gente cria com símbolos tão e significados tão sofisticados. E eu sempre digo que é um momento que eleva o nosso espírito. Não somente eu, como a própria neurociência já mostrou isso, né? Que quando a gente se depara num êxtase artístico, com uma obra de arte, seja ela qualquer, e a gente consegue mergulhar naquela obra e é impactado pelaquela obra, uma série de sinapses de bem-estar, né, de longevidade, são, né, acionadas no nosso cérebro. Então, a arte sempre vai salvar todo mundo. Mas também a arte não tem que ser messiânica, né? Então, calma lá, né? Porque, como o autor colocou aí, assim, a arte é o novo Messias, né? Que então vai ser crucificado, vai ressuscitar no terceiro. Calma lá, né? Não, o que vem das redes não é só violência, não. Discordo totalmente e acho essa declaração muito perigosa e quase que perversa. Muito ruim, né? Bem ruim. Falo sempre da arte, não somente desse autor, que eu desconheço, então não sei o contexto que ele disse isso, mas se tem esse recorte, o que nos resta, o que restou desse mundo virtual, desse mundo digital, é a violência, discordo totalmente. Assim como eu sempre discordei das versões e análises que o Bauman faz, ou que fez, né, das redes sociais. Isso porque as redes sociais, elas deram também voz, né, para aqueles que nunca tiveram vozes, para os corpos abafados. Então, a gente tem as travestis, né, que, olha, hoje a gente tem influencer poderosa, travesti. Sim. Gente preta, que é influencer, que pode mostrar sua arte nas redes sociais. A gente teve uma travesti favelada, né, linda quebrada, que começou se mostrando pelas redes sociais. A Jupe do bairro, que então fazia dupla com a Linda Quebrada, né, back vocal, e que hoje tem uma carreira própria ali, né, motivada pelas redes sociais. Eu me lembro que mais ou menos uns 4 ou 5 anos, né, uns 4 anos, eu vi umas lives da Linda Quebrada, quando ela ainda não era essa potência de sucesso, mas já era uma potência de artista, fazendo live, né, no Instagram e no Facebook, principalmente no Facebook, e pedindo para as pessoas colaborarem para ela conseguir montar um show, né? Então, assim, ela numa garagem da favela, cara, a gente está falando de uma favelada e de uma travesti preta. Então, isso é violência? Peraí, aonde? Exato. Né? Então, a gente tem Espartacus, a gente tem vários outros que... A gente tem a Tempero de Drag, a gente tem
Isso que eu peguei, esses são sempre mais desconfortáveis, né, Uhum. para o nosso status quo, né, a gente não está muito habituado, por exemplo, as famílias não estão muito habituadas de mostrar para os filhos, falar, olha, vem ouvir a travesti cantar, né? Vem ouvir uma vem assistir a aula com a drag queen, né? Ela está dando aula, a drag está dando aula. Sim. A gente não está acostumado a isso. Então, não, né? Eu acho que as redes sociais são uma expressão de nós, seres humanos, e onde nós estamos tem violência, onde nós estamos também tem poesia. Nós podemos produzir a poesia, mas ao mesmo tempo a gente também pode produzir a violência. E a gente tem que entender que nós, seres humanos, cada um de nós, somos sempre contraditórios. Uhum. Então, não é assim, alguns humanos produzem poesia, outros Claro, produzem violência. claro. Os mesmos que produzem poesia também podem estourar com a cara, de modo muito violento. Então, eu acho que esse raciocínio, essa construção aí de argumento desse autor, é uma construção super polarizada. Sim. Então, de um lado a violência, de outro lado a poesia. Então, ele está enxergando o mundo numa visão, né, já ultrapassada, aonde a gente fala, olha, o mundo não é esse mundo binário, assim, Sim. né, onde isso aqui é contra isso daqui, não. Cuidado que numa dessas você vai se equivocar. Quem está fazendo a poesia vai te passar uma rasteira depois. E assim, é uma pena dele não somente ele, como muita gente se distrai com isso. A gente teve vários intelectuais maravilhosos que se converteram e apoiaram o nazismo. Entre Uhum. eles o Hegel. O Hegel, cara, é fenomenal, com uma obra sobre a essência do ser, sobre tecnologia. De repente estava ele lá posando de nazista, assim, o nazismo é Sim. super bom, né? A minha ex-namorada, a Hannah Arendt, que é judia, que se ferre, a gente vai mesmo, né, colocá-la aqui para morrer, né? Então, o cara que estava produzindo a arte, né, em uma arte com uma abordagem reflexiva, de repente estava lá apoiando o assassinato, né? Sim. Então, Sim. não vejo dessa forma tão binária e tão polarizada. Uma coisa interessante, Fábio, que eu vou resgatar para o pessoal que está acompanhando a gente aqui na Twitch e estava ontem com a gente, uma pessoa da nossa comunidade, o Carlos Hung, ele estava falando um pouquinho sobre fake agile, né? Que seria, enfim, o que, que seria esse fake agile, que seria o contraponto aos os modelos ágeis. E ele falou uma coisa muito interessante. Ele falou assim, gente, o ágil e o que não é ágil, fake agile, eles não são opostos, eles são escalas de um espectro, né? Enquanto a gente caminha para ser ágil, a gente passa pelo fake agile, porque é isso, a gente às vezes precisa incorporar só os nomes do ágil antes da gente incorporar a filosofia. A gente não precisa radicalizar a ponto de colocar eles como ou você é do time A ou você é do time B, né? E se você é do time B, você tem que ser contra o A. E, enfim, eu acho que é um paralelo interessante que a gente pode fazer com a tua fala, né? Porque, enfim, seres humanos são múltiplos, a gente tem várias formas de expressão, das mais destrutivas às mais belas, né? Acho que é realmente um cuidado que a gente tem que ter para que a gente não se perca nessas definições de, enfim, mais polarizadas, de que ou você está no clube A ou você está no clube B, né? Olha, bem interessante isso que você falou. Primeiro, a respeito do que você falou do ágil, né? Eu digo que eu adoro, eu não sou um grande adepto dessa expressão, mas claro, entendo, está super boa, mas eu sou um adepto da expressão que a gente usava muito no final dos anos 80 e no início dos anos 90, na década dos anos 90 inteiro, início do século XXI, que era work in progress, Sim, né? Tô fazendo, cara, né? Então, assim, não é que eu tô planejando, tal. Tô fazendo, enquanto estou fazendo, tudo pode mudar. sim, sim, Estou sim. fazendo e estou mudando minhas opiniões, estou mudando minhas posições.
Por isso que é work in progress, né? Nunca termina, né? Eu acho que nós, seres humanos, na nossa sociedade, é sempre assim. Então, não é que a gente vai terminar na violência. Nossa, é a violência que nos espera? Claro que não, né? Ela não nos espera. Ela é uma prática. Talvez a gente adote a violência, né? Por uma série de fatores. E a partir disso que você também falou, né? Dessas interpretações que são muito estereotipadas ou muito encaixotadas, foi aí o que a gente vê, o risco disso, que foi a questão da Carol Conká, né? Então, a Carol Conká é uma artista formidável. Eu, tecnicamente, né, não é nenhuma questão de opinião pessoal ou de gosto, eu, tecnicamente, considero as letras, né, e as músicas cantadas pela Carol Conká as mais potentes a respeito do empoderamento feminino. Né? Então, quando eu comparo as letras dela no rap, né, o que ela canta, com mesmo da Anitta, mesmo de outras cantoras, a letra dela vem com uma força, vem com uma profundidade, a performance dela, que tecnicamente eu considero uma das mais potentes, uma das mais emblemáticas. Isso não significa, né, que ela é perfeita. Sim. Né? Então, quando ela entra no BBB, né, tava todo mundo ali lendo, né, a Carol Conká como a mulher preta perfeita, a mulher preta imaculada, a mulher preta, né, que sabe abraçar, que sabe acolher a todos, a mulher preta que jamais vai ter tensão, jamais vai ter angústia. Ela é uma mulher preta perfeita, né? Não. Então a gente viu ali, sem romantizar o que a gente viu, porque tinha uma série de problemas, assim, mas uma pessoa humana. Assim, cara, work in progress, tenho tanto para melhorar, não cheguei prontinha. Tenho muito a melhorar, né? Muito, muito, muito. Work in progress total, né? E daí a gente não aceita, né? Falar, não, você já tinha que chegar aqui pronta, que é isso, né? Não, não gostei, né? Então, isso é um risco, né, da gente ter essas leituras muito polarizadas, né, e muito encaixotadas, muito idealizadas, muito utópicas. Sim, sim, sim. Fábio, eu tenho um monte de pergunta que, na verdade, eu selecionei para fazer, mas eu estou de olho aqui no tempo e eu sei que não vai dar para fazer todas as perguntas. Então, eu queria evocar uma pessoa que, para mim, que é, enfim, um mestre da TV brasileira, inclusive, que é o Antônio Bujanra, e te perguntar, Fábio, o que é a vida? A vida é o Antônio Bujanra. Não, então vou responder com o Antônio Bujanra, né? Olha, eu vi um último espetáculo dirigido, né, pelo Antônio Bujanra, que era O Casamento do Nelson Rodrigues, cara, num teatro que era um teatro muito antigo lá no Rio de Janeiro. Então, assim, deu 15 minutos de espetáculo, metade da plateia foi embora. Né? Até o final do espetáculo, acho que só ficou eu, mais ou menos, umas 10 pessoas ali na plateia, e eu em êxtase com tudo aquilo que eu estava vendo, né? Porque tudo é uma obra, O Casamento é uma obra que eu conheço, do Nelson Rodrigues, que eu conheço muito bem. Eu gosto muito do filme, né? Que tinha sido feito ali na década de 70. Tenho várias expressões do casamento assim gravadinhas na cabeça, mas eu sempre penso, né, quando eu me refiro a essa que é um romance, né, do Nelson Rodrigues, não é uma peça. Mas sempre quando eu lia ou relia, eu pensava, nossa, gente, isso tudo aqui, né? O cara foi lá e pegou as entranhas e esfregou na nossa cara, né? O negócio aqui tá pesadinho, né? Não tá fácil, não. Então, e daí o que eu entendi? Nossa, cara, precisa ter muita coragem para fazer isso. Precisa de coragem, porque quando eu vi todas essas cenas, e quando eu sempre vejo essas coisas, eu fico sempre me colocando no lugar, eu sempre fico perguntando, nossa, será que eu amassaria tanto a minha vaidade, teria coragem de mostrar isso, né? Precisa ser muito corajoso. Então é isso, né? Vida
é coragem. Eu acho que o Antônio Abundjanra é esse exemplo, né, de uma coragem ímpar na dramaturgia, né? Então, vida é coragem, né? Quando a gente tem coragem, a gente torna a vida vida, de fato. A vida ganha vida, né? Quando a gente não tem coragem, a vida é vegetativa. Olha, perfeito, hein? Fábio, eu queria te agradecer demais. Eu ainda tenho mais 3 perguntas para te fazer. Pergunta essas 3, vamos lá. E daí eu vou responder bem sintético. Vou tentar responder assim em 1 minuto. Vamos lá. Mas por hora, eu só vou encerrar a nossa transmissão aqui na Twitch, porque essas perguntas são do nosso grupo da Epifania. Então, legal. Quem está assistindo a gente aqui na Twitch, se quiser dar uma olhada na Epifania e talvez entrar lá, a gente tem várias coisas. Uma delas são spin-offs do nosso podcast. A gente vai deixar o link para você saber mais sobre Epifania aqui no chat. E no mais, amanhã a gente continua com mais transmissão a partir das 2 horas. Pessoal, essa foi a nossa conversa com o Fábio Mariano. Se você quiser saber mais sobre ele, a gente deixou os links aqui dos perfis dele na descrição do episódio. E esse episódio ele se conecta muito com um outro episódio que a gente gravou aqui, que foi uma conversa minha com o Preto Zezé. Eu deixo aqui a referência. Se você ainda está lavando louça, ainda está passando por nossa casa, fazendo alguma outra tarefa que você ainda não terminou e quer pular para o próximo episódio, eu recomendo ir lá para o Preto Zezé. Se conecta bastante, a gente falou bastante sobre cultura do cancelamento. Eu acho que pode ser bacana você conferir por lá. Valeu, gente. Um abraço.